Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos de aula de matemática, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E terça-feira, né? E como eu tinha comentado com vocês na nossa última aula de matemática, a gente ainda iria permanecer esse mês, né? Esse início de mês com módulo 3 em matemática, com o assunto frações. Vocês estão lembrados disso? Muito bem, sabia que vocês iam lembrar, gente. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí no livro, pegassem o módulo 3 e abrissem na página 90. Vamos lá, rapidinho, que a tia está esperando. Ok? Sei. Nas imagens aí dessa página, gente, vocês podem ver um iceberg. Mas vocês sabem o que é um iceberg? Que nome estranho, né, gente? Vamos lá. Iceberg nada mais é do que um bloco de gelo que se desprende das geleiras e flutua no oceano. Ele pode provocar diversos acidentes. Por quê? Porque a parte que a gente consegue ver a parte que fica visível é uma pequena parte daquele iceberg, porque na verdade ele está escondido lá no submerso do oceano, né, no fundo. Então você não vê ele como um todo. Isso acontece, gente, porque a maior parte desse bloco fica submersa, viu? Lá no fundo. Restando apenas aproximadamente a oitava parte do seu tamanho visível acima do nível da água. Então, lembram daquele filme Titanic? Pois é. De início, eles não ficaram com muito receio daquele iceberg que apareceu de repente na frente deles, né? O que provocou o acidente, na verdade, foi a parte que estava submersa, que saiu rasgando o casco do navio, né? A parte de baixo do navio. Por isso o navio afundou, tá bom, crianças? Então, vamos começar lá na página 92, diz assim, fração de um inteiro, né? Mas antes, vamos aprender um pouquinho sobre essa história das frações, né? Como foi que surgiu, tá bom? Para entender o estudo das frações, vamos conhecer um pouco da história. Eu sempre procuro trazer aqui por que aquilo ali surgiu, não é verdade? Documentos mais antigos registram que o uso das frações tem origem no Egito Antigo. Então, como o nome já está dizendo, documentos antigos, registro antigo, não é nada novo. Pode ser novo para você que está conhecendo agora, no quarto ano, tá bom? Mas você vai ver que frações ela está sempre aí pelo mundo afora, tá bom? Em diversas situações. Os egípcios viviam à beira do rio Nilo e todas as terras pertenciam ao faraó, que cobrava impostos das terras de acordo com a área ocupada. Olha só, quando fala em área ocupada, tem a ver com divisão. Então, de acordo com o tamanho, né, da terra, ele cobrava um determinado valor, que eram os impostos. Impostos, gente, né, não é nada novo, não. É cobrado desde sempre, tá bom? Mas o que é a fração, gente? A fração, o nome fração, vem do verbo fracionar, dividir, que é a mesma coisa, tá bom? Logo, fração é parte, ou melhor, fração significa parte de um inteiro, de um todo, que foi dividido em partes iguais. Tá bom? A gente vai entender isso aqui nos exemplos mais na frente, e vocês vão entender quando vocês começarem a fazer as atividades aí no livro. Vocês vão ver que não tem nada de difícil, nenhum bicho de 7 cabeças não, viu? Só de uma cabeça, tá bom, crianças? Provavelmente, nunca passou pela sua cabeça que na hora em que você reparte uma pizza, está resolvendo um exercício de fração. Tá bom? Olha aí, uma ideia de fração no dia a dia. Parece difícil de acreditar, mas até nessa hora a matemática está presente em nossas vidas. Lembra que eu sempre falo que a matemática está no nosso dia a dia. Não tem como a gente viver sem a matemática em diversas situações, tá bom?
E quando a gente fala em divisão de fração, né, em dividir, é aquela coisa de ser justo, dividir em partes iguais. Não pode ser diferente para nenhuma daquelas pessoas que estejam ali para comer essa pizza, no caso, né? Para que todos comam um pedaço, você terá que cortá-la em 8 pedaços do mesmo tamanho. Se você está lá na pizzaria com 8 pessoas, lógico que você vai pedir uma pizza de 6 pedaços? Não, gente, você vai pedir do mínimo uma pizza de 8 fatias, não é? Cada fatia dessa pizza é um pedacinho da fração, tá bom? Quando terminar de cortá-la, a pizza continuará sendo uma unidade, o inteiro, né? A pizza aí não está inteira, só que dividida em 8 pedaços. Assim nós teremos 8 oitavos, 8 pedaços de 8, tá bom? Vamos resumir aqui essa história. Fração é um número que exprime uma ou mais partes iguais, não esqueçam, partes iguais, em que foi dividido uma unidade ou um inteiro. A gente vai falar mais na palavra inteiro, né? A pizza inteira, por exemplo. Assim, se tivermos uma pizza inteira e a dividimos em 4 partes iguais, cada parte representa uma fração da pizza, tá bom? Como mostra aí no exemplo, uma pizza inteira, 1. 4 pedaços de pizza, 4 vezes 1/4, tá bom? Qual o significado de uma fração, gente? Então, significa dividir algo em partes iguais. Não esqueça. Qual o significado de uma fração? Dividir em partes iguais. Na fração, assim como nas operações que a gente estuda, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação, tem os termos, tá bom? Um exemplo aí, ó, inteiro. No caso, eu tenho 3/4. Digamos que eu peguei 3 pedacinhos desse círculo aí que tá colorido de azul, né? Então, eu tenho 3, que é o numerador, que fica na parte de cima, e o denominador, que fica na parte de baixo. O denominador, ele vai indicar, gente, em quantas partes eu dividi essa fração, tá bom? E o numerador vai indicar quantos eu peguei dessa fração. Tá bem aqui, ó. Tem ele aqui inteiro e tem ele aqui em rosa, tá bom? Dizendo que ele pegou 3 pedaços aqui, ó. 3 partes desse inteiro aqui, ok? Fração, leitura e escrita. Também é o que a gente vai dar ênfase aqui, trabalhar muito isso aqui até chegar à nossa atividade avaliativa, a 7ª, tá bom? Então, aqui, ó, observe na situação o número fracionário 1/3. Você pode ter lido assim, 1/3, mas não é 1/3, é 1/3. A gente vai aprender isso aqui com as atividades que a gente vai fazer, tá bom? Não se preocupe. Só para vocês terem uma ideia, passamos cerca de 1/3 de nossa vida dormindo. Se nós temos 3 terços, 1/3 a gente fica dormindo, tá bom, gente? Como se lê uma fração, então? Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta, ó, 2, 1, 5, 3. Numerador, a parte de cima, vocês estão lembrados, né? Já a leitura do denominador, ela segue algumas regrinhas. Vamos lá. Eu tenho aqui, gente, 2 quintos, viu? 2/5, 2 quintos. Eu tenho 1/10. Eu tenho 5 oitavos. Eu tenho 3 quinzeavos. Como assim, tia Nara? 3 quinzeavos, que coisa estranha. A gente vai entender já já, tá bom, crianças? Quando o denominador for maior que 10, lê-se acompanhado da palavra avos. Olha aí, gente. 1/15avos. 15 não é maior do que 10? 29 é maior que 10? 85. Aí você vai ler 1/15avos. 3 29avos. 13 85avos. E daí por diante, tá bom? Quando chegar lá no 100, é outra história, tá bom? Aqui, gente, eu tenho uma barra de chocolate. Quem gosta de chocolate aí do 4º ano, gente? Sabia que vocês gostavam de chocolate. Ó, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pedir para vocês trazerem uma barra de chocolate para a gente estudar frações. Ia ser uma aula
bem deliciosa, né? Depois a gente vai comer chocolate, claro, né, gente? Vamos lá. Esta figura mostra uma barra de chocolate dividida em 10 partes. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dividi ela em 10 partes. Das 10 partes, foram consumidas 2 partes. Olha só, já comi 2 partes dessa barrinha bem aqui de chocolate, gente. Eu posso dizer, então, que 2/10 é a fração que representa a parte consumida do chocolate. Porque eu comi 2 pedaços, né? 2/10 eu comi. E 8/10, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/10 é a fração que representa a parte que resta do chocolate, que sobrou. Ok? Até aí tudo bem, gente? Exemplos do uso da fração no dia a dia. Eu amo essa historinha bem que é muito engraçada. Vamos lá. A gente nunca usa frações, né? Estão saindo da escola. Aí o outro responde, verdade. Aqui são 2 alunos dessa escola, tá bom? Aí, tá com fome? Opa, pede uma pizza. Boa tarde, quero uma pizza. 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. Podemos rachar meio a meio. Olha, gente, mesmo sem perceber, nessa história aqui você encontra algumas situações de frações, não encontra? Mesmo eles saindo da escola e dizendo que nunca, acabaram de estudar frações lá com a professora, né? Mas que eles não usam essa fração. Pra quê? É como se eles estivessem perguntando assim, pra que eu preciso aprender sobre frações? Mas bem aqui, quando ele pediu a pizza, eu já sei que a pizza, ela é dividida em 8 pedaços, certo? Então, 3 pedaços dela vai ser de mussarela. 3 pedaços da pizza vai ser de calabresa. E 2 pedaços da pizza vai ser de atum. Então, 3 mais 3 dá 6. 6 mais 2 dá 8. No caso, 8/8. Quando diz assim, podemos rachar ao meio? Ora, rachar ao meio. Rachar me dá uma ideia de divisão, não é partir. Se a pizza tem 8 pedaços, vão ser quantos pedaços para cada um? Só dividir, né, gente? 8 dividido para 2, que vai dar 4 fatias para cada um. Então, de diversas formas, eles estão, querendo ou não, usando as frações, tá bom? Outras situações aqui que eu posso ver frações. No dia a dia, né? Vou levar 1/4 de queijo. Olha só. O queijo foi dividido em 4 partes. Ela só quer uma partezinha dessa, 1/4. Aí ele vai lá e pesa e vê quanto é que dá, tá bom? Só quero meio copo de suco. Meio, metade também é uma ideia de fração. A terça parte dos alunos da minha classe sabe nadar. A terça parte. Eu não sei quantos alunos tem na classe dessa criança, mas é só dividir por 3, tá bom? Então, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Trabalho com frações quando divido um chocolate com meu irmão. Cada pedacinho do tablete vale 1/3. 1, 2, 3. 1. Então, 1 de 3, né? Quando comemos pizza, ou pedimos uma pizza meio mussarela, meio calabresa. Em receitas de bolo, gente, quem já não observou a mãe, a avó, a tia, alguém aí em casa preparar um bolo? Olha só, 2,5 copos de farinha, 2,5 copos de açúcar. Então, aqui, esse número aqui é fração, tá bom? Quando eu vou dividir um bolo com meus amigos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços de bolo eu dividi, porque deve ser 8 crianças aí para comer esse bolo, né, crianças? Em reportagem, gente, você encontra fração. Aliás, a gente vai trabalhar sobre reportagem lá em português, tá bom? No Brasil, 1/3 dos internautas usa o web móvel. Olha aqui uma informação importante, gente, para nossa ideia de frações. Isso está aqui bem na reportagem, no título. Já vem aqui, ó, 1/3.
Quando trabalhamos com moedas, estamos mexendo com frações. Por exemplo, com 2 moedas de 50 centavos, consigo formar R$1. 0,50 é igual a metade, 1/2 do real. Com 10 moedas de 10 centavos, formo R$1. Então, 10 moedas é igual a 1/10 do real. Uma moeda é 1/10 do real. Tá bom, gente? Agora, a gente vai ver aqui sobre frações de uma quantidade. Lá na página 100, gente. Coloque aí na página 100. Na página aí, gente, tem umas pipas, né? Elas estão expostas numa loja aí qualquer. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber quantas pipas estão expostas. No caso aí, são 20 pipas. Do total de pipas expostas, quantas são amarelas, quantas são azuis e quantas são vermelhas, certo? Aqui eu vou determinar a fração de uma quantidade, ok? Como mostra bem na tela para vocês, eu quero saber quanto são 2/5 de 150. Como é que eu vou fazer isso, crianças? Eu vou dividir 150 aqui dividido por 5, né? Eu sempre vou dividir pelo denominador, que é o todo aqui, ó. Aqui é o numerador, aqui é o denominador, lembram, né? Eu pego 150 e divido por 5, que vai dar 30. Então, aqui é uma forma de eu determinar a divisão de fração de uma quantidade, uma certa quantidade. No caso aqui, a quantidade é 150, mas poderia ser 100, poderia ser 200, 500, tá bom? Uma maneira aqui, que é uma maneira como mostra aí no livro de vocês, né? Para calcular uma fração unitária de um todo, podemos dividir o todo pelo denominador da fração. Assim, vamos descobrir o tamanho de uma das partes. Esse exemplo aqui é parecido com o que está aí para vocês no livro. 1/3 de 21 rosquinhas é a parte entre 3. Então, é 21 dividido por 3, que dá 7 rosquinhas. Por exemplo, eu já sei que aqui tem 21 rosquinhas. Se eu perguntar, se eu pedir para você determinar a fração referente às rosquinhas com a cobertura rosa, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seriam 7 sobre 21 avos. 7 de 21. Com cobertura de chocolate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seriam 7 de 21. E cobertura, essa cobertura branquinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seriam 7 de 21. Tá bem aqui, ó. 21 dividido para 3 dá 7. 7 rosquinhas de cada cobertura diferente aqui. Tá bom, crianças? No livro de vocês tem uma questão parecida com essa daí, né? Tem a das pipas e na página 101 tem a dos objetos, né? Aí, que são os objetos usados em festinhas de aniversário. Os chapéus, os copos, os garfinhos, tá bom? Tem uma imagem uma questão com os animais também, para você entender melhor essa questão das frações. Ok, gente? Então, as nossas atividades de hoje, elas estão na página 90, a página 104, no módulo 3. Gente, qualquer dúvida, me chame no privado para que você não faça as páginas lá no módulo 4, tá bom? Para tirar, será que é no módulo 3 ou no módulo 4? Eu vou perguntar para a tia. Aí você fala comigo lá no WhatsApp, tá bom? Frações, o nosso assunto são frações, módulo 3, tá bom, crianças? Então, beijo para vocês, tenham um bom dia, façam as atividades com atenção. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no privado, que a gente vai tentar solucionar essas dúvidas para vocês. Vocês vão ver que o assunto frações é um assunto muito bom da gente aprender, tá bom? E a gente está iniciando esse assunto porque vocês vão continuar a trabalhar frações nas outras séries, tá bom? Não se preocupe, tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima aula.